Uma agência de viagens irá sortear uma viagem para Burundi para seus 200 clientes mais antigos. Desses clientes, 50 já visitaram Burundi, 100 falam o Swahili e 70 nem fazem ideia de que país ou idioma são esses. Determine a probabilidade de que o sorteado seja uma pessoa que já tenha visitado o Burundi. Deixa eu apagar os outros itens. Então, no item a probabilidade de que o cara conheça o Burundi. Então, quantidade de casos favoráveis dividido pela quantidade de casos possíveis. Tá? Esse aqui é bem direto. Tá? Então, o sorteio vai ser para 200 clientes. Então, imagina que eu tenho 200 nomes numa urna. Tá? Então, tem 200 casos possíveis. E desses 200, quantos são favoráveis? Ou seja, quantos já visitaram o Burundi? Aqui, 50. Tá? Dá para simplificar isso aí, né? Vai ficar um quarto. Ou se quiser colocar na forma percentual, 25%, tá? Tanto faz. Tá feita a letra A. Letra B. Agora a probabilidade que já tenha visitado o Burundi ou já saiba falar o Swahili. Um erro muito comum é a pessoa responder esse item B da seguinte forma: a probabilidade de ser um cara que já visitou o Burundi ou sabe falar o Swahili vai ser, então, daqueles 200, os favoráveis são, bom, os 50 que já visitaram o Burundi, mais aqueles 100 que falam Swahili, né? Um ou outro. Então, isso aqui daria 150 sobre 200. Tá? Que é o mesmo erro, então isso aqui está errado, tá? Não é 150 sobre 200, que é o mesmo erro que eu comentei lá no começo do capítulo, quando eu falei do lançamento do dado, se é um número par ou primo, alguma coisa assim, tá? Ou primo ou ímpar, enfim. Esse erro de somar direto aqui, tá? A gente vai ver que ainda tem um detalhe que precisa prestar atenção. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter que começar a organizar esses dados aqui, tá? Eu tenho 200 clientes, então imagina aqui um conjunto. Vou fazer um diagrama aqui. Eu tenho aqui um conjuntão de 200 clientes, tá? Desse conjuntão, eu tenho conjunto daqueles 50 que falam Burundi, 100 que falam Swahili. Mas espera aí, esse diagrama aqui não está preciso, porque desenhando assim, parece que não existe interseção entre esses conjuntos, ou seja, que todo mundo que visitou o Burundi não sabe falar o Swahili e vice-versa, todo mundo que está aqui não pode estar aqui. Tá? Então a gente não pode representar dessa forma. Tem que representar esses diagramas considerando uma possível interseção. Tá? Então eu vou até tirar o 50 daqui, porque pode dar a entender que o 50 está só nessa parte fora da interseção. Tá? Então vamos lá. Vamos reposicionar esses dados aí. Tá? 50 já visitaram Burundi, então sei que aqui nesse conjunto tem 50. 100 falam Swahili, então 100 estão aqui nessa outra bolinha. E 70 não fazem ideia de que país. Então 70 estão aqui fora. Ok? Ou seja, então do meu conjuntão todo que tem 200 clientes, tudo aqui tem 200 clientes, e 70 certamente não estão nem nessa primeira bolinha, nem na segunda bolinha, sobraram, então, 130 para preencher aqui nesses 3 espaços dessas bolinhas, dessas 2 bolinhas. Tá? Então, vamos lá. Vou chamar essa aqui de x, essa quantia aqui de x, de y e de z. Tá? E assim, só para chover no molhado, cada região dessa que eu chamei de x, y e z, significa o seguinte: essa região x aqui deixa eu começar com y, que é mais fácil. Essa região y são aqueles clientes que já visitaram Burundi, estão nesse conjunto e estão nesse conjunto. E sabem falar Swahili, né? Pode ser que tenha gente aí. Essa região X é aquela galera que já visitou o Burundi,
mas não está na segunda bolinha, não sabe falar o Swahili. E, da mesma forma, quem está aqui nessa região Z, são aqueles caras que sabem falar o Swahili, mas não estão nessa bolinha, nunca visitaram Burundi. Tá? Então tem que considerar essas três coisas. O que eu sei aqui, a galera que está a quantidade de pessoas que está nessa região X, mais a quantidade de pessoas da Y, mais a quantidade do Z, mais o 70, tem que dar 200. Então já vou até colocar aqui direto que isso aqui tem que dar 130. E eu também sei que 50 já visitaram o Burundi. Então, nesse conjunto aqui, X mais Y, eu tenho 50. Então, isso aqui, eu sei que é 50. Tá? Aí, com isso, eu já consigo matar esses valores. Quer dizer, começar a matar esses valores. Daqui eu tenho, então, sobra quanto para esse Z? Tá? Vai ser a diferença entre esse 130 e esse 50. Tá? Então, que dá 80. Então, eu sei que aqui eu tenho 80 clientes nessa região. Vamos ver agora a outra informação que a gente tem. 100 clientes falam o Swahili. Tá? Então, eu tenho 100 clientes aqui nessa segunda bolinha. Se eu já tenho 80 aqui, quanto falta, então, para completar nessa região Y? 20. Né? Para completar os 100 que falam Swahili. Aqui eu tenho 20. E aí eu volto para aquela primeira informação dos 50 que já visitaram o Burundi. Tá? Então, nessa primeira bolinha aqui, eu tenho que ter 50. Se eu já tenho 20 aqui na interseção, então sobrou 30 para cá. Beleza? Então, 30 mais 20 mais 80 mais 70 dá os 200. Os 50 que falam que já visitaram o Burundi e os 100 que falam Swahili. Tá? Então, a moral da história é que eu tenho 20 que estão nos dois. Tá? Nos dois conjuntos, que já visitaram o Burundi e falam o Swahili. Tá? Agora sim, com toda essa organização aqui, é que a gente consegue resolver o item B. Então, quem já visitou o Burundi ou fala o Swahili, na verdade, é só excluir aqueles 70 que não fazem ideia do que é. Tá? Então, aqui sobra aqueles 130 dentre os 200 dos 200 clientes possíveis. Tá? Simplificando aí essa fração, então a resposta, a probabilidade é de 13 sobre 20. E agora no item C, qual a probabilidade, né? Aqui determina a probabilidade que o sorteado seja uma pessoa que não tenha visitado o Burundi. Então, a probabilidade de não ter visitado o Burundi. Tá? E aí eu deixei aqui aquele diagrama que a gente já preparou e já calculou todos os valores, que aí facilita a nossa vida. Tá? Então, o que eu quero aqui é toda a galera que está fora dessa primeira bolinha. Tá? Então, daqueles 200 clientes possíveis para serem sorteados, o que interessa aqui para o item C, que não tenha visitado o Burundi, vai ser esse 80 mais 70. 150 sobre 200, né? Simplificando, dá 3 quartos. Item D. Não tenha visitado o Burundi ou não saiba falar o Swahili. Tá? Então vamos lá. A gente tem 4 regiões para analisar aqui. Essa galera, essa galera, essa galera e essa galera. Tá? Vamos ver onde que está isso aqui que me interessa. Vamos ver. Essa galera aqui que... Esses 30 interessam para esse item D? Interessa. Fala, pô, mas eles visitaram o Burundi. Aqui está falando que eu quero um cara que não visitou o Burundi. Sim, mas calma aí. Eu quero uma pessoa que ou não tenha visitado o Burundi ou não saiba falar o Swahili. Então, essa galera desse 30 se encaixa aqui. Não sabe falar o Swahili. Certo? Esses 20 tá, se encaixam como caso favorável? Esse não. Porque essa galera visitou o Burundi e fala Swahili. Então não se encaixa nem aqui, nem aqui. Tá? Esses 80 se encaixam? Se encaixam nesse primeiro grupo. Porque esses 80, apesar de falarem Swahili, eles não visitaram o Burundi. Então se encaixam aqui. Tá? E esses 70 se encaixam? É com louvor, né? Porque é a galera que não se encaixa tanto aqui quanto aqui.
Tá? Então, vou colocar esse somatório assim, tá? Que isso aqui já é a minha quantidade de casos favoráveis. Tá? Então, para esse item D, a probabilidade vai ser 150, né? Mais 30, 180, dividido por 200. Simplificando 18 por 20, 9 décimos. Tá? Ou seja, na verdade, a única galera que não me interessa é essa galera que estava na interseção aqui. É a que sabe falar, é que visitou o Burundi e sabe falar o Swahili. Essa que não interessa. Item F. Sabendo que o sorteado é um dos que já visitaram Burundi, determine a probabilidade de que ele seja um dos que já sabem falar o Swahili. Tá? Então aqui é um pouquinho diferente. Tipo, eu já sorteei. Ah, esse cara aqui eu conheço, esse cara já visitou o Burundi. Mas será que ele sabe falar o Swahili? Sacou? Então, é meio que isso. Determine a probabilidade de que esse cara que eu já sei de antemão que já visitou o Burundi, ou seja, eu já sei que ele está nessa primeira bolinha, qual a probabilidade de que ele seja um dos que já sabem falar o Swahili? Ou seja, qual a probabilidade dele ser um desses 20 aqui? Então, quando eu falo que eu sei que o cara é um dos que já visitou o Burundi, eu restringo o meu espaço amostral. Não é mais aqueles 200 iniciais, tá? Que a probabilidade agora está levando em consideração isso que foi falado, tá? Então, a probabilidade aqui, a minha quantidade de casos possíveis se restringe, né? É um outro tipo de probabilidade que eu quero, tá? Se restringe para aqueles 50 que eu sei que já visitaram Burundi, né? Tipo, sorteio o cara, ih, aquele é um dos 50. Agora eu pergunto, qual a probabilidade de que esse cara seja um dos que já sabe falar o Swahili? Ou seja, então, a minha quantidade de casos favoráveis vai ser só esses 20 aqui. Que, claro, não faz sentido eu considerar alguém daqui, né? Porque eu sei que o meu sorteado não está aqui. Então, só faz sentido considerar esses 20 como casos possíveis. Perdão, como casos favoráveis. Tá? Simplificando, essa probabilidade é de 2/5. E, finalmente, o item G. Sabendo que o sorteado é um dos que sabem falar o Swahili, determine a probabilidade de que ele seja um dos que já visitaram o Burundi. Então, é o contrário. Tá? Então, aqui, a mesma coisa, né? O meu espaço amostral agora não é mais aqueles 200, tá? Ele se restringe agora, que eu já sei que é um daqueles que já sabem falar o Swahili. Ou seja, é um dos caras que está aqui nessa segunda bolinha. Então, meus casos possíveis se restringem a esses 100 que já sabem falar o Swahili. E eu quero saber a probabilidade de que ele seja um dos que já visitaram o Burundi, tá? E aí eu tenho que pensar, então, se ele está aqui, qual a probabilidade de ele estar aqui? Obviamente não faz sentido considerar esses daqui, dessa região, só faz sentido considerar os 20 que estão nessa primeira bolinha, os 20 da interseção. Tá? Isso aqui, então, dá 1/5. Ou 20%, né? Já está de brinde aí o cálculo percentual. Beleza? Então, no fundo, não sei se vocês perceberam, mas a parte mais difícil desse problema, dessa questão, não era o cálculo de probabilidade em si, mas sim organizar todas essas informações de um jeito em que a gente consiga separar os dados da forma mais conveniente. Tá? E aí, para isso, eu fiz esse diagrama. Tá? E aí eu vou usar de novo uma ideia parecida com o que a gente usou aqui nessa questão, para a gente generalizar algumas situações, que aí a gente vai pegar umas fórmulas que a gente vai precisar usar em questões mais adiante. Tá joia?